pessoal, bom dia! Estou aqui para mais um Inspire e hoje eu quero agradecer a todos vocês que têm apoiado, que têm assistido, participado, compartilhado, e também quero declarar que esse final de semana a sua vida será abençoada de uma maneira muito especial. Eu recebo muitas perguntas de como guardar o coração e hoje eu quero compartilhar com você sobre quais são os desafios de guardar o coração. Então, o que eu quero falar para você hoje? Você está me ouvindo, você tem um coração abençoado, escolhido por Deus para viver um propósito, mas existe um desafio aí sobre essa trajetória que Deus escolheu para você viver, que é guardar o seu coração. Então, guardar o coração vai muito mais do que você simplesmente refrear pensamentos ou limitar o que você fala. Existem coisas muito mais profundas que às vezes o diabo usa para tocar o nosso coração. E a primeira coisa que eu quero falar para você, que lidar com o coração não é uma tarefa fácil, não. Lidar com o coração é uma tarefa difícil e desafiadora. A Bíblia nos diz que nós devemos guardar o nosso coração. Está lá em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em algumas versões diz que pois dele depende todas as saídas da sua vida. Então, lidar com o coração não é uma tarefa muito fácil, é algo desafiador, principalmente se você é jovem, se você é adolescente ainda mais, porque ainda falta um longo processo para você crescer, se relacionar, casar, constituir uma família, e muitas vezes o diabo investe para que o nosso coração comece a deixar de ser puro, a deixar de amar a Deus, a se misturar ou se frustrar, e com isso a gente vai perdendo aquela motivação, vai perdendo o foco e vai às vezes se distanciando de Deus. Então, lidar com o coração, assim como eu já disse, não é uma tarefa simples, mas é algo que Deus ele nos direciona e nos ensina que nós devemos sobretudo. Então a Bíblia não fala que eu devo guardar a minha mente, que eu devo guardar a minha liderança, o que eu faço. Não, é sobre tudo o que eu devo guardar é o meu coração. Então quando você entende que o seu coração ele é a porta de acesso para que Deus fale com você, para que você sinta Ele, você entende o quanto que o seu coração é importante. E a primeira coisa que eu quero falar para você, que você precisa aprender a guardar o seu coração, é dos sentimentos fora do tempo. Então, lá em Jeremias 17:9, a Bíblia também nos diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, a Bíblia fala que os sentimentos é enganoso. Muitas vezes o que você está apaixonado por alguém, você que é adolescente, está apaixonado e pensando é ele que eu vou me casar, e nem sempre é isso. Falta às vezes uma trajetória aí, um processo para que você possa se tornar maduro o suficiente para sustentar um relacionamento. E deixa eu te falar, ninguém morre de amor. Você já viu alguma notícia no noticiário, no jornal, falando fulano morreu de amor? Não, ninguém morre de amor. Então, dá uma segurada no seu coração aí, nos seus sentimentos, sabe por quê? O relacionamento fora de tempo, ele é perda de tempo. Então, você não tem tempo para perder. Você tem que viver a sua vida na base daquilo que Deus já determinou para sua história. Não fique dando margem para que o diabo possa marcar você, possa prender suas emoções, possa te entristecer. Então, essa é uma das áreas que o diabo muitas vezes ataca o jovem quando ele está solteiro, quando ele ainda não está relacionando para casar, porque ele fica pensando, é essa, é aquela, e nesse meio desse processo, muitas vezes há marcas, há feridas, há situações que às vezes são desnecessárias. Então, sentimento fora do tempo é perda de tempo. Então, a primeira coisa é isso: guarde seu coração do relacionamento fora do tempo. A segunda coisa que eu quero que você hoje pense é que você precisa aprender a guardar o seu coração das ofertas que o mundo te oferece. Então, você está vivendo aí a melhor fase da sua vida, porque Deus fala que Ele chamou o jovem, porque o jovem é forte, a palavra de Deus tem permanecido em você e você tem resistido o maligno.
Então, esse é o melhor tempo que você está vivendo, embora o diabo faça você muitas vezes achar que esse é um tempo muito ruim, porque você não tem recurso, você talvez não tenha uma estabilidade profissional e financeira. Então, você fica olhando as coisas que te faltam e você acha que você não pode viver hoje experiências e testemunhos marcantes com Deus. Mas eu quero falar para você, cuidado, porque é nesse momento que muitas vezes o diabo ele vem com ofertas. Como você começa a olhar tudo que te falta, o diabo começa a saber o que te oferecer. Então você precisa aprender a guardar o seu coração disso. A Bíblia também diz em 1 Coríntios 2,15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então que você seja espiritual para discernir o que você não tem que aceitar. Cuidado, que nem tudo que voa é anjo. Nem toda oferta que parece ser de Deus é de Deus. Você precisa aprender a amadurecer para poder rejeitar aquilo que não é de Deus na sua vida. E assim você vai ter um coração guardado. A outra coisa que eu quero que você aprenda a guardar o seu coração é de uma vida egoísta, de viver para si. Nós estamos no ápice, da nossa geração que tem sido incitada a viver para si. E você precisa entender que você foi chamado por Deus não para viver para si, não para viver as suas vontades, mas para seguir os passos de Jesus, que viveu por um propósito e que não vivia pelas vontades dele, mas pelas vontades do Pai. Sabe por quê? Você tem um Pai de amor que te ama e ele projeta muito melhor do que os seus projetos. Confia que o que Deus tem preparado para você é muito melhor do que você pode projetar. Então, quando você percebe isso, você é livre de viver para si. A Bíblia fala em Mateus 16:25, porque aquele que quiser salvar a sua vida aqui, perdê-la-á. Mas a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Sabe o que é perder ou guardar a sua vida? É quando eu decido viver os meus projetos. Quando eu decido viver a minha vida, preservá-la, é eu no centro. Então eu não dou a primazia para Deus. Então é o que eu planejo, é o que eu desejo, é o que eu almejo, é o que eu quero. E eu não coloco nem o Senhor na equação. Então a Bíblia fala que aquele que preservar a vida aqui vai perdê-la. A sua recompensa e a minha de viver a vida somente na esfera do eu vai ser terrena, vai ser aqui, vai ser pequena e vai passar. Agora a Bíblia também diz que aquele que desejar perder a sua vida, e quando é o perder, é não você mais viver no centro, é você entender que existe um Senhor que te chamou, que te ama, e Ele quer usar a sua vida aqui nessa terra. Então você perde a sua vida porque você já não vive mais a sua vontade, você vive a vontade de Deus. Você para diante de desafios, diante de planejamentos, para ouvir o que o Senhor deseja. Como que o Senhor age? O que Ele valoriza? Então você perde a sua vida aqui, mas você vai ganhar a sua vida lá na eternidade. E a outra coisa que você precisa aprender a guardar o seu coração é da comparação. Então você precisa entender que existe uma história sendo escrita na sua vida e você não vai viver a vida do outro, por mais que você admire, por mais que você se inspire. Sabe por quê? Nós podemos viver reféns de olhar para as pessoas, olhar para a grama do vizinho, olhar para o ministério do outro, olhar para o casamento do outro, idealizando e sermos infelizes na nossa história. Então a comparação tem esse poder de fazer com que eu olhe e deseje, ou que eu olhe e comece a rejeitar o que eu tenho, porque eu acho que o que eu tenho é pouco. E isso faz com que eu perca a alegria de viver a minha história. Existe uma história que Deus tem escrito através de você. E você precisa entender que todas as vezes que a comparação entra no seu coração, ela tem o poder de tirar as suas forças, a sua alegria. Com isso, lembra lá do começo do que eu falei, que do coração depende toda a sua vida. Um coração que vive debaixo de comparação é um coração entristecido, não tem forças,
não tem ousadia para se posicionar diante das adversidades, não consegue se inspirar e ter esperança para sonhos maiores, porque o coração vive a vida dele olhando para as outras pessoas, para os outros contextos e olhando para si, achando que o que ele tem talvez não seja o melhor. Então não viva assim, amém? E a última coisa para encerrar, eu quero falar para você: viva na identidade certa. Sabe por quê? Com a identidade certa, o seu coração é guardado. Quando você entende que Deus te chamou, que Ele tem uma história que está sendo escrita na sua vida, que ainda que hoje haja adversidades, que hajam dificuldades, que hajam situações que você não tem a resposta pronta. Você talvez está me ouvindo aqui hoje, você não tem um pano de fundo de como vai ser o seu casamento ou a sua área profissional, o seu ministério por completo. Mas eu quero dizer para você, somente pelo fato de você saber que você tem um Pai de amor que enviou o Filho dele por você, isso já te dá total garantia de que Ele tem planos muito bons reservados a você. Então, quando você abraça essa identidade de filho, você consegue entender que o seu coração, ele vai estar guardado na verdade que Deus já falou sobre você. E eu quero encerrar falando esse versículo que está lá em Romanos 8,15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para outra vez estarem com temor, mas recebestes o espírito da adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então você não recebeu um espírito de escravidão, você não é escravo, você não é derrotado, você não é rejeitado, esquecido, você não é mal amado. Não, você é filho amado, um filho e filha amado. E por conta disso existe uma certeza. Você não vai viver debaixo de temor, seu coração não vai viver aprisionado com coisas erradas, você vai viver na identidade que Deus já declarou, você é filho, e por isso você pode, nos momentos difíceis, falar: Pai, Abba, Pai, Pai, Paizinho, me ajuda, Pai, Paizinho, me dá forças, Pai, Paizinho, me ensina a guardar o meu coração. Então esse é um caminho para quem quer ser exitoso, para quem quer chegar no fim da sua jornada, olhar para trás e saber: eu escrevi uma história junto com Deus. Eu quero declarar sobre o seu coração que você vai ter um coração guardado. Seu coração não vai ser um coração misturado com as coisas aí de fora. Seu coração não vai ser um coração sem muralhas, que qualquer hora, qualquer sentimento entra e bagunça você, tira você do foco. Não, você não vai ter um coração que vive debaixo de comparação, nem que é refém do seu próprio eu. Você vai ter um coração que vive na identidade de filho amado, e esse coração vai irradiar esse amor aonde for. Que Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia cheio de Jesus, e não se esqueça, guarde seu coração, hein? Até o próximo Inspire.